Evangelho segundo Lucas. Capítulo 18. A parábola da viúva persistente. Então Yahshua propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou. Em certa cidade havia um juiz que não temia ao Criador, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia, naquela mesma cidade, uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo ao Criador, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então, concluiu Machia. Atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura o Criador não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? A parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Yahshua contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Criador, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Criador, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante do Criador. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Yahshua abençoa os pequeninos. O povo trazia-lhe também as crianças, para que as abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. Yahshua, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois o reino do Criador pertence aos que são semelhantes a eles. Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino do Criador como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Yahshua e o rico que amava seus bens. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então questionou-lhe Yahshua: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é o Criador. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto, exortou-lhe Yahshua: contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Yahshua, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino do Criador os que possuem muitas riquezas. Certamente, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do Criador. Os que ouviram essas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá se salvar? Yahshua lhes asseverou: tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para o Criador. Ao que Pedro se manifestou: eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Então Yahshua lhes afirmou: com toda a certeza eu vos asseguro, ninguém aqui tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai, ou filhos por causa do reino do Criador, que não receba, no tempo presente, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Yahshua prediz outra vez seu holocausto. E Yahshua,
chamando à parte os 12, lhes revelou: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto, e portanto, não podiam entender do que ele estava falando. Um homem cego ganha a visão. Aconteceu que ao aproximar-se Yauxa de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: É Yauxa de Nazaré que vem passando. Então, o cego se pôs a exclamar: Yauxa, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Yauxa parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Yauxa perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Yauxa, eu quero voltar a enxergar. Então Yauxa lhe determinou: Recupera a visão. A tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Yauxa, glorificando ao Criador. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Criador. Amados do Criador, assim como a parábola do administrador infiel, Lucas 16, versos 1 a 8, essa também é uma história enigmática de contraste. Revela que se um magistrado, que não teme ao Criador, nem respeita ou teme a homem algum, pode ser levado a atender à petição de uma pobre viúva por causa de sua insistência, quanto mais o fará o justo juiz do universo. Tiago 4, verso 12. Os messiânicos são encorajados a permanecer fiéis e confiantes em suas orações ao Criador, que no momento oportuno responde a todos como um pai amoroso. O juiz insensível da parábola não temia ao Criador e muito menos aos homens. Não se preocupava com o bem-estar da sua comunidade nem com o que as pessoas pensavam sobre ele. A viúva, especialmente no Antigo Testamento, representava, assim como os órfãos, todo tipo de pessoa desamparada e carente de recursos. Salmo 68, verso 5, Lamentações 1, verso 1. A palavra grega original aqui traduzida por aborrecer, é a mesma que Paulo usou ao se referir à disciplina que aplicava ao próprio corpo por causa do Machia. Esmurro meu corpo, 1 Coríntios 9, verso 27, e seu sentido mais literal é esbofetear. As súplicas da pobre viúva eram como bofetadas no rosto daquele juiz insensível. A oração que sempre alcança a resposta do Criador, é isenta de pecados não confessados, Tiago 5, verso 16, incessante, 1 Tessalonicenses 5, verso 17, e cheia de fé. 1 João 5, verso 15. A justiça do Criador sempre é feita, e será vista com clareza, por toda a terra no glorioso retorno de Yauxa. A expressão escolhidos tem sua origem num termo hebraico, particularmente usado no Antigo Testamento, para se referir a Israel, o povo eleito do Criador. Entretanto, seu paralelismo com outra palavra hebraica muito significativa é servo, 1 Crônicas 16, verso 13, Salmo 105, verso 6, Isaías 65, verso 9, une as ideias de responsabilidade e privilégio. No Novo Testamento a expressão tem seu conceito estendido à Igreja, como o novo Israel do Criador, 1 Pedro 2, verso 9. Entretanto, Yauxa prediz que a sua volta se dará em momento de grande esfriamento espiritual sobre a terra, afastamento das Escrituras e perseguição aos crentes sinceros. Nessa época será ainda mais necessário perseverar na oração e não esmorecer na fé leal ao Machia, assim como no exemplo da viúva. Já o jejum não era uma prática ordenada na Torá, ou seja, na lei, a não ser o jejum do dia da expiação. Os fariseus, entretanto, haviam instituído jejuns às segundas e quintas-feiras, Lucas 5, verso 33, Mateus 6, verso 16, e Mateus 9, verso 14, Marcos 2, verso 18, Atos 27, verso 9.
Da mesma forma, em relação ao dízimo, os fariseus ofereciam a 10ª parte de tudo quanto produziam, recebiam ou ganhavam e não apenas do salário e de algumas rendas, conforme prescrevia a lei mosaica. No verso 13, quando o publicano faz a sua oração ao amado Criador, a palavra benevolente vem do hebraico original transliterado, ilashti, e quer dizer, ser conciliado, expiado, indulgente. No Novo Testamento e na Septuaginta essa expressão está relacionada com os atos no propiciatório, no Santo dos Santos do Templo. Romanos 3, verso 25, Hebreus 9, verso 5, Êxodo 25, verso 17. O verbo aqui usado significa ser propiciado, 1 João 2, versos 1 e 2. O publicano não evoca seu bom coração ou boas obras, mas suplica a misericórdia do Criador para lhe perdoar os pecados e receber suas orações e ações de graças. Sendo assim, Yahushua enfatiza um dos pilares doutrinais da fé cristã, a justificação. O fariseu tenta justificar-se a si mesmo ao apresentar suas qualificações morais e espirituais ao Criador. Algumas, inclusive, acima do que a lei de Moisés ordenava. Entretanto, somente o Criador pode justificar o ser humano culpado e já condenado. Romanos 1, verso 17, e também Romanos 5, verso 1. Ao tentar justificar-nos a nós mesmos, estamos sendo falsos, mentirosos e desprezando a justiça da graça. Romanos 3, verso 20. Yahushua usa uma outra ilustração para explicar, particularmente aos discípulos, que tipo de pessoa herdará o reino do Criador. A recepção calorosa e protetora do Mashiach às crianças, no original grego transliterado bref, infantes, denota que as principais virtudes desejadas pelo Criador no ser humano é a relação de amor puro, confiante e sincero. Mateus 18, verso 3, e Mateus 19, verso 14, Marcos 10, verso 15, e de acordo com 1 Pedro 2, verso 2. Qualquer tentativa de obstruir ou impedir que crianças e pessoas simples do povo tenham essa relação verdadeira com o Criador será duramente castigada. Lucas 17, versos 1 e 2, Mateus 18, verso 1. No verso 22, Yahushua procura ser mais claro, e considerando o apego extremo daquele líder judeu ao cumprimento da lei, o encoraja a cumprir o 10º mandamento, pois sua avareza era maior do que seu amor ao Criador. No verso 24, as causas da tristeza e depressão de muitas pessoas, negam-se a confiar plenamente no Criador e a corresponder às expectativas do Mashiach, João 3, versos 3 e 5, rejeitam o único mestre que verdadeiramente pode guiá-las pelos árduos caminhos desta vida, João 8, verso 12, afastam-se do único caminho que pode conduzi-las à felicidade e vida eternas, João 14, verso 6. A ninguém foi dado o dom de salvar-se a si mesmo ou a qualquer outra pessoa. Essa é uma dádiva do Criador, outorgada através do sacrifício vicário de Yahushua Mashiach em benefício exclusivo daqueles que sinceramente nele creem, João 6, verso 37. Poucos são os ricos, mas todos amam o mundo e as coisas que o mundo oferece, 1 João 2, verso 15. A renúncia de tudo por amor ao Mashiach é igualmente impossível, tanto para pobres quanto para ricos, por isso dependemos da graça do Mashiach e do seu toque milagroso em nossos corações para abraçarmos com fé a salvação e nos convertermos dos nossos caminhos naturais de egoísmo e pecado. Lucas destaca, pela primeira vez, a participação efetiva dos gentios, no caso, os romanos, em relação às perseguições e ao martírio de Yahushua Mashiach. Apesar desta ser a 7ª predição feita por Yahushua sobre seu holocausto, Lucas 5, verso 35, Lucas 9, versos 22 e 44, Lucas 12, verso 50, Lucas 13, verso 32, Lucas 17, verso 25, os discípulos, como todos os judeus da época, esperavam há séculos a chegada de um Messias que venceria todos os inimigos de Israel e se tornaria rei dos judeus, como Davi. E também compartilharia seu reinado de glória com seus seguidores leais. Honras e autoridades seriam distribuídas entre os cooperadores mais próximos. Somente o Espírito Santo poderia lhes esclarecer quanto ao novo e definitivo procedimento do Criador em relação a Israel e ao mundo, segundo Coríntios 4, versos 3 e 4, e de acordo com Lucas 24, verso 26. O homem cego no caminho, Bartimeu, Marcos 10, verso 46,
tenha sido curado entre a velha Jericó, uma cidade de cananeus, e a nova Jericó, construção que Herodes havia recentemente terminado. Mateus relata que 2 cegos foram curados, Mateus 20, verso 30. É provável que um deles tenha falado de forma mais incisiva e destacada, suplicando em favor de ambos, e por isso, Marcos e Lucas não mencionam o outro. O homem cego já tinha ouvido acerca dos rumores sobre o título messiânico que as multidões haviam consagrado a Yahushua, filho de Davi, e que culminariam na sua entrada triunfal, como o Messias que seria proclamado rei pela vontade popular, em Jerusalém. Lucas 19, verso 28. Esse agitar das massas judaicas começava a perturbar seriamente os governadores romanos, que permitiam a livre manifestação religiosa dos povos por eles dominados, mas jamais qualquer tipo de insubordinação política ou econômica. Yahushua parou em sinal de reprovação aos que, desprezando os apelos do mendigo cego, o repreendiam. Por outro lado, Bartimeu demonstrou de forma prática a parábola da viúva persistente. Ao homem que pedia misericórdia, o Machia pergunta em que sentido prático a misericórdia do filho de Davi poderia ajudá-lo. Mateus acrescenta que Yahushua tocou os olhos do homem, mas ambos mencionam que Yahushua abençoou aquele homem com a palavra da cura completa, que pode ser traduzida como salvação, o que significa uma cura do corpo e da alma. A fé daquele homem não produziu a cura, mas foi o meio pelo qual ele a recebeu. Daí em diante, o homem podia ver, e vendo, já não chamava a Yahushua de filho de Davi, líder político e rei dos judeus, mas glorificava ao Criador, pois havia visto seu amado filho Yahushua. Amados do Criador, à medida que chegamos ao final deste episódio, somos lembrados da profunda sabedoria contida nas palavras de Yahushua. Ele nos ensina sobre a importância da fé perseverante e nos convida a aproximar-nos dele com corações humildes e abertos. Que possamos levar essa mensagem em nossos corações, lembrando que não estamos sozinhos em nossas lutas e desafios. Yahushua, em sua infinita bondade, está sempre ao nosso lado, pronto para nos ouvir e nos guiar. Em tempos de dificuldade, deixemos que sua luz ilumine nosso caminho, e que sua paz, que excede todo entendimento, nos envolva. Que o amor divino nos fortaleça e nos una, tornando-nos instrumentos de bondade e compaixão em um mundo que tanto precisa. Que as lições aprendidas hoje ressoem em nossas vidas, trazendo esperança e renovação. Até o próximo vídeo, que a graça e a paz do Mashiach Yahushua estejam com todos vocês. Que assim seja.